Fala pessoal do canal Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, desta vez um pouco diferente, né? Segunda-feira, na parte da noite, mas para quem pensou que o assunto Corinthians seria baseado nos 3-1 para o São Paulo, ontem lá em Brasília, né? Eu tava lá no Mané Garrincha, por isso eu não gravei o Papo Reto com a Fiel hoje pela manhã, tô gravando à noite, peço desculpas, tava voltando do Distrito Federal, aliás, juizinho, hein? Juizinho com 2 pesos e 2 medidas. Para um lado, rigor. Para outro lado, sem rigor nenhum. Mas, enfim, é fato passado. O Corinthians perdeu o clássico, não é por isso que vai cair ou deixar de cair. O importante são os confrontos diretos que vem pela frente. O primeiro contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, sem, infelizmente, o Fagner, o André Ramalho e o Romero, que ontem levaram aliás, o Fagner e o André Ramalho que levaram o cartão vermelho e o Romero que levou o terceiro cartão amarelo. O Romero que saiu até com problema aqui na gengiva, né? Porque levou uma cotovelada ali do Arboleda, o árbitro nem para chamar o VAR, né? Para chamar o Nobre Bins, que estava no VAR, foi ver o VAR do pisão do Fagner, foi pênalti mesmo, ninguém discute, mas não foi ver o VAR da cotovelada que levou o Romero. Mas tudo bem, eu falei que o domingo tinha passado, que a segunda-feira estava cheia de novidades, né? A segunda-feira começou com um pedido de demissão. A renúncia do diretor jurídico do Corinthians, doutor Leonardo Pantaleão, que tinha assumido há pouco tempo, depois que o Yunque Lee, que foi o primeiro diretor jurídico, pediu para sair, aí o doutor Leonardo Pantaleão assumiu junto com o diretor financeiro do Corinthians, o novo diretor financeiro do Corinthians, junto com o CEO do Corinthians, junto com essas caras novas todas, e agora, poucos meses depois, o doutor Leonardo Pantaleão pede para sair, entrega para o presidente uma carta de renúncia, o que é bem esquisito, porque é num momento muito delicado. Eu ontem entrevistei o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e fiz perguntas para o Fabinho a respeito dessa sacanagem que a CBF está fazendo com o Corinthians, trocando as datas dos jogos com o Flamengo pela Copa do Brasil para beneficiar o Flamengo. A CBF está fazendo uma manobra para beneficiar o Flamengo, não tem outro jeito de falar isso. Né? Não pode medir as palavras. A CBF está fazendo uma manobra para beneficiar o Flamengo e prejudicar o outro clube, que no caso é o Corinthians. Então o Corinthians está em pé de guerra com a CBF porque está tentando, se não reverter, pelo menos fazer algum barulho em relação a isso, né? E ontem o Fabinho Soldado, em todas as respostas que ele dava para mim, eu perguntei, será que o Corinthians pode de repente não entrar em campo, pode fazer alguma coisa mais drástica? E tudo ele falava, está entregue ao nosso departamento jurídico, está entregue ao nosso departamento jurídico, está com o doutor Leonardo Pantaleão. Isso foi domingo à noite. Segunda de manhã, doutor Leonardo Pantaleão vai lá, entrega a carga de renúncia ao presidente Augusto Melo, alegando uma série de coisas, entre as quais que estavam não dando tanta importância para as ideias dele, ele teve desentendimentos com o Pedro Silveira, diretor financeiro, ingerências no seu trabalho. Engraçado que o Yunque Lee saiu por ingerências no trabalho dele, né? O Rosala Santoro, o último diretor financeiro antes do Pedro Silveira, saiu por ingerências no trabalho dele. Quem será que tem tanta ingerência no trabalho dos dirigentes? Será o Augusto Melo? Ele pode, ele é o presidente, né? Tem o Marcelo Mariano, que todo mundo fala. Vinícius Cascone, secretário-geral do Corinthians. Será que é ele? Não sei, mas ele é o novo diretor jurídico do Corinthians. Olha só, o Leonardo Pantaleão saiu de manhã, à noite, vou até ler aqui, a nota oficial do Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, informa que Vinícius Cascone assume a diretoria de negócios jurídicos. Vinícius é advogado, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e sócio da Cascone Advogados Associados há 18 anos. Especialista em Direito Sindical pela Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Desde o início da gestão do presidente Augusto Melo, Cascone integrava a diretoria como secretário-geral. Então, o secretário-geral, o Vinícius Cascone, que era um homem muito importante na gestão Augusto Melo, em tudo que acontecia lá,
tinha o Vinícius Cascone. Corinthians contrata o Memphis, Vinícius Cascone. O CEO Fred Luz, Vinícius Cascone. O dia da transparência, tava lá o Vinícius Cascone. Vamos apresentar o jogador tal, Vinícius Cascone. Era sempre foi um cara muito importante, assim como o Marcelo Mariano, né? O diretor administrativo do Corinthians. Um é secretário-geral, o outro diretor administrativo. O Marcelo Mariano continua como diretor administrativo e o secretário-geral agora virou o diretor jurídico, como eu falei. Agora não se sabe quem será o secretário-geral, né? Agora ficou vago esse cargo de secretário-geral do Corinthians. Mas, então, uma mudança nas cadeiras, o Corinthians nunca para, é um negócio absurdo, né? E nessa gestão, Augusto Melo, então, não fica um diretor. É impressionante. Só quem fica é o Marcelo Mariano. Todos os outros ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, sai. 1 mês, 2 meses, 3 meses, sai. 1 mês, 2 meses, 3 meses, sai. E é sempre a mesma coisa, a ingerência no trabalho, não ouvem o que eu falo, querem mandar no que eu deveria mandar. Quem será lá dentro que fica querendo mandar no trabalho dos outros, né? Que fica querendo mandar no diretor jurídico, que fica mandar quer mandar no diretor financeiro? Não se sabe, né? Se fosse descoberta essa pessoa, com certeza essa pessoa estaria exposta. E hoje à noite, nesta segunda-feira à noite, o presidente Augusto Melo, através de sua rede social pessoal e não do Corinthians, escreveu o seguinte: fiel torcida, hoje venho falar diretamente a vocês corintianos com a responsabilidade e orgulho de presidir o time que mora no coração de milhões. Desde 1910, o Corinthians é sinônimo de superação e amor pelo futebol e, acima de tudo, de pertencimento ao povo. Nosso clube, que gera mais de R$1 bilhão por ano, é muito mais do que números. Ele é sustentado pela paixão de vocês, pelas vozes nas arquibancadas e pelos sonhos que compartilhamos a cada jogo. E assim quero garantir, enquanto eu estiver aqui, olha só, como presidente ou conselheiro, o Corinthians não será transformado em SAF, nem entrará em recuperação judicial. Guarda essa frase que eu vou explicar. Não será transformado em SAF, nem entrará em recuperação judicial. Continua. O Corinthians é de vocês e assim permanecerá. Temos um elenco de garra e talento que traz esperança. Cada treino aberto e cada jogo é uma celebração de amor e união entre time e torcida. Vocês são o coração pulsante do clube. Estamos trabalhando duro para garantir a estabilidade financeira do Corinthians com transparência e responsabilidade. O diálogo com nossos credores está sendo conduzido para que o clube siga forte e digno da sua paixão. O Corinthians é resistência e é essa força que nos move sempre. Vai Corinthians, Augusto Melo. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thoma Júnior, tinha pedido explicações ao presidente Augusto Melo sobre uma possibilidade do Corinthians pedir uma recuperação judicial ou mesmo virar uma SAF. Aí o diretor jurídico do Corinthians pede para sair, entrega uma carta de renúncia, porque fala que não estavam aceitando as suas ideias, estavam tendo ingerência no seu trabalho. No mesmo dia, o presidente do Corinthians não utiliza as redes sociais do Corinthians, e sim as suas próprias redes sociais, Augusto Melo, para falar que o Corinthians nunca vai virar uma SAF ou entrar em recuperação judicial sob o mandato dele. Então você vai fazendo a ligação, uma coisa tem a ver com a outra, né? É importante essa fala do Augusto Melo, porque o Corinthians virar uma SAF seria um negócio absurdo. Imagina um time com 35 milhões de torcedores ter um dono, né? O Corinthians não é, com todo respeito, não é um Botafogo, um Bahia da vida para ter dono, né? O Corinthians tem 35 milhões de donos. Então é importante essa fala do presidente. Agora, essa fala neste momento exato é que traz estranheza o porquê, né? Que ela acontece e a gente sempre tem que ficar atento a essas coisas que acontecem nos bastidores do Corinthians, tá? Dito isto, né? Entrando em campo para finalizar, quarta-feira tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Ramon Dias não vai poder ter o Memphis, porque ele não foi inscrito na Copa do Brasil. O Thales Magno e o Alex Santana estão se recuperando, mas ainda não deverão estar à disposição. E amanhã vai ser o primeiro e último treino antes da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Eu venho amanhã com mais um Papo Reto com a Fiel, aqui no canal do Time do Povo. Eu sou o Marco Belo, peço para você curtir aí, se você curte o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, se inscreve no canal, tá bom? Que amanhã tem mais. Um abraço e vai Corinthians!